bom dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã da série O Surgimento da Doutrina Espírita e as Mesas Girantes. Nós estamos vendo o livro As Mesas Girantes e o Espiritismo. No último vídeo nós começamos o item 26 desse livro e hoje iremos concluir com os temas o exorcismo, o vigário Saint Roche e o tamborete irrequieto, o redator de La Patrie, Monsenhor Bouvier, após negar aceitos fatos, operações diabólicas salienta o bispo de Mans, Satanás perde para o progresso. Então ele vem nos dizer aqui, nós falamos sobre o exorcismo, e ele vem falar sobre a parte do vigário, do vigário de Saint Roche, que ele narrou em uma carta para Miville a experiência que ele teve com meninos de em torno de 9 a 12 anos, que ele estava impondo suas mãos sobre um tamborete, e aí nesse tamborete foi colocado um rosário bento e em seguida um Cristo de prata. E os assistentes, mais pessoas, tentaram conter os movimentos do tamborete, que expulsava ali o rosário e o Cristo de prata, e eles não conseguiram, porque os movimentos eram maiores do que as forças que eles exerciam, E ele vem falar que o exorcismo, muitas vezes, quando eles aplicavam, não surgia efeito, porque nem sempre as comunicações se tratavam de espíritos que eram frívolos ou brincalhões, E então eles não conseguiam, com as técnicas que eles tinham, sobre o exorcismo, ter algum resultado. E aí em seguida, vem um relato, que ele traz aqui, que em uma sala de visitas do célebre banqueiro estava o redator do jornal La Patrie, senhor Moultet, e ele junto estava à mesa ali, respondendo, conversando, professando sobre a doutrina de Swedenborg, que ele era adepto. E aí ao lado tinha duas senhorinhas que eram muito devotas e das ideias católicas, e cada uma com uma mesa. E aí essas senhorinhas, uma delas falou que uma mesa que ela estava era um anjo bom, e na outra era um intérprete do diabo. E aí então, para provar que isso era verdade, ela pegou e colocou um rosário na mesa que estava o senhor Mortet. Como ainda estava ali sobre os espíritos da doutrina de Swedenborg, ela pediu então que a espiritualidade que estava ali dissesse quem estava ali se comunicando. Então, como se comunicava por letra, a primeira foi S, depois foi A, então ela falou, olha, não precisa de mais nada, que ela queria dizer que aquela ali existia o Satã. Só que aí o senhor Moité exigiu que deixasse a mesa acabar de responder. E aí foram surgindo as outras letras, que formou a palavra sabedoria. E aí então pediu que para a espiritualidade, aquele que estava ali se comunicando, falasse quem era a outra espiritualidade que estava na outra mesa. E aí ele fala, a espiritualidade escreve então a palavra loucura, Então ele vem mostrar que dessa experiência também que eles tiveram, E aí depois ele conta aqui para nós que numa carta que circulava, da diocese, datada de 15 de fevereiro de 1854, o Monsenhor Bouvier, bispo de Mans, ele fala que todas essas experiências, ao mesmo tempo que era extraordinário, era absurdo. Que eles não podiam negar os fatos, porque seria negar a todas as experiências, porque eram pessoas que eram muito dignas de muita fé e se multiplicava muito rápido. Só que ele falava que isso não podia, de maneira alguma, se dizer que vinha dos anjos, ou dos santos, ou de Deus. Jamais. Que a conclusão que ele chegava, assim, que era o quê? Do grande sedutor do mundo e seus imundos satélites, Então, ele também concordava ali que era obra diabólica, Então, que jamais poderia ser uma obra divina. E depois, o referido bispo de Mans, numa carta pastoral em 14 de fevereiro também, de 1854, vamos dizer, ali um dia antes da do bispo, ele pega e fala para que os fiéis abominem totalmente
as experiências com as mesas, que abobine tudo isso que estava acontecendo, que isso se tratava de operações diabólicas. Então eles eram totalmente contra os fiéis se policiarem sobre isso, para não fazer, que eles estavam proibidos, que eram manobras fraudulentas, que jamais eles poderiam fazer isso, né? E aí depois também tem, né, uma publicação que isso daí era nada mais do que o do príncipe das trevas e das suas 1000 faces que eles tinham, que era a expressão de Golgenote de Moucial, que nós já comentamos aqui sobre eles. E aí dentro de todas essas crenças que a igreja pregava naquela época, né, foi anematizadas as mesas nas pastorais, os púlpitos, em todas as missas, né, então foi abolida totalmente. Só que isso que acontece, tudo que você proíbe demais, né, gera curiosidade. E o que aconteceu? As pessoas que não temiam, vamos dizer assim, tanto ao diabo, criaram uma curiosidade. E aí é como Kardec bem diz, aqui trazendo na íntegra, o objetivo falhou, porque quanto a só proibição, basta excitar a curiosidade, e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. E aí é onde foi criando mais adeptos, porque eles foram querendo ter curiosidade. E aos poucos, esse sistema que era dito como diabólico caiu por descrédito, porque a ciência foi tendo ali também que adentrar nas pesquisas, várias pessoas eram adeptas e pessoas de grande renome, né? E viram que isso daí estava vindo uma nova era, né? Uma nova maneira de pensar sobre tudo isso. E que aí as pessoas precisaram entender que nem sempre aquelas comunicações eram diabólicas, eram de pessoas, de espíritos frívolos, de espíritos brincalhões, materialistas, que desencarnaram e passaram para o plano espiritual e que eles não deixaram de ser quem eles eram, como eles eram no plano terrestre, porque eles estavam em outro plano, eles continuavam do mesmo jeito. Então, o jeito que eles se apresentavam nas comunicações era o jeito que eles eram. E não quer dizer que por isso eram diabólicos, mas eles só estavam dando sequência, eles só não tinham o mesmo corpo que a gente tem, né? O que hoje nós temos, né? Vai saber se não éramos nós, um desses espíritos também que dava esse tipo de comunicação. E da mesma maneira que tem até hoje comunicações muito boas, e como tiveram comunicações que vieram nos ajudar e nos esclarecer, e que temos as obras de hoje, né? E aí o padre, né, de Ventura de Relicário, ele continuava falando que isso era nada mais do que satanismo, né? Então ele acreditava isso, jamais poderia ser uma obra de Deus, uma coisa boa, benevolente. Só que acontece. E aí ele falava que isso daí era mesmerismo, magnetismo, sonambulismo, espiritismo, hipnotismo. E ele falava que isso daí era das luzes da treva. Só que acontece, com o passar dos tempos, com todas as experiências, eles acabaram tendo que ceder e ter um entendimento. E aí o que eles chamavam de memerismo, magnetismo, hipnotismo, eles acabaram mudando um pouco de opinião, e alguns, né, sacerdotes daquela época receberam perfeitamente os passes magnéticos do famoso curador italiano Acinelli de Quilangelo. E no Brasil já tinha até a prática do hipnotismo para entender como que funcionava, ter acesso a essas outras experiências de outras vidas. Então, com o tempo, porque como não era uma mentira, foi se fortalecendo, né? Como a gente vê, graças a Deus, né? Lá em 1800 e hoje nós estamos em 2000, né? Então a gente tem aí hoje todo o conhecimento, toda a doutrina aí para nos orientar. Por quê? Porque realmente não era mentira, não estavam querendo enganar ninguém, né, pessoal? É isso que a gente observa aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem nos acompanhando. Todos os dias nós temos vídeos aqui na nossa página para nos orientar, para nos esclarecer, para nos comunicar, para nos gerar aquele pensamento durante o dia, para estar ali em conexão com a espiritualidade superior, para que a gente possa buscar o nosso melhoramento sempre. Um ótimo e abençoado domingo a todos nós e mais